Você já percebeu que a maioria das cenas segue o mesmo padrão? Primeiro um plano mais aberto, depois planos médios e depois mais fechados? Existem muitos motivos para isso, mas a maioria deles tem relação com como nosso cérebro interpreta as imagens que a gente vê na tela. Entender como isso funciona vai nos mostrar como cada tipo de plano nos afeta quando assistimos a um filme. Quando numa cena um plano aberto é seguido de um close-up, ninguém pensa que o personagem ficou gigante. A gente não enxerga essa mudança como uma mudança de tamanho, mas sim como uma variação de distância. Não é o tamanho absoluto que importa para nossa interpretação, e sim a distância sugerida pelo tamanho do personagem dentro do quadro. Porque é assim que a gente enxerga no nosso dia a dia. É o fenômeno da constância de tamanho. É quando pessoas e objetos conhecidos continuam a ser percebidos como de mesmo tamanho, mesmo que o tamanho da imagem que eles formam na nossa retina mude drasticamente. Pense quando você vê um amigo seu vindo em sua direção. O tamanho da imagem dele começa ocupando um espaço bem pequeno da sua retina e vai aumentando à medida em que ele vai se aproximando. Apesar desse aumento do espaço que a imagem dele ocupa, você não entende que ele estava minúsculo e foi aumentando de tamanho. Você entende que ele está se aproximando. A mesma coisa acontece quando olhamos para uma tela de cinema ou de uma televisão. Nós interpretamos o tamanho de uma pessoa em relação à tela em termos de distância, não tamanho, como se a tela fosse uma extensão da nossa retina. O tamanho relativo de pessoas ou objetos dentro da tela serve como uma sugestão da distância deles em relação ao espectador. É isso que o acadêmico Joshua Meyrowitz chama de paraproxemics. Assim, planos abertos, médios e fechados criam uma distância mediada entre o espectador e o conteúdo da imagem. Nosso cérebro aplica as mesmas regras que usa para interpretar uma imagem na vida real nas imagens que a gente vê numa tela. A partir disso, dá para entender como os diferentes tipos de plano podem afetar a maneira que entendemos o que acontece na tela. Por exemplo, aquele padrão em relação à ordem dos planos que eu falei no início do vídeo. Esse padrão é usado para imitar o que acontece na vida real, porque nada acontece repentinamente. Quando você vai encontrar uma pessoa, você não surge magicamente na frente dela. Você chega no lugar, enxerga a pessoa a uma distância e vai se aproximando até chegar nela. Esse padrão, que costuma ser usado em filmes, está imitando o nosso comportamento visual em encontros na vida real. Mais especificamente, imitando a nossa orientação visual. Assim, sempre que começa uma nova cena, é como se a gente estivesse chegando num local novo. Por isso essa ordem gradativa dos planos mais abertos até chegar nos mais fechados é mais usada. Se uma cena começa imediatamente no plano mais fechado, ela já começa mais confusa para quem está assistindo, porque a gente não tem as informações necessárias para entender o que está acontecendo. O que não é necessariamente ruim. Às vezes, a cena anterior já deu as informações necessárias para a gente entender o que está acontecendo, ou a falta de informações é usada intencionalmente. O diretor Edgar Wright adora usar isso como forma de humor. It's not that I don't like Ed. Ed, it's not that I don't like you. Just be nice if we could. Mas entender o efeito que o padrão plano aberto, plano médio e plano fechado tem é essencial para entender os efeitos de subverter esse padrão. Só que a distância sugerida pelos planos dá mais do que apenas uma orientação espacial em relação à geografia da cena. Ela também afeta como a gente interpreta tudo o que está acontecendo. É aí que Joshua Meyrowitz pega emprestado os conceitos do antropólogo Edward T. Hall. Hall estudou as maneiras como as pessoas usam o espaço à sua volta e ajustam a distância entre si de acordo com os tipos de relações e situações sociais em que se encontram. Assim, ele analisou o significado das diferentes distâncias interpessoais. Para isso, ele criou 4 classificações: distância pública, distância social, distância pessoal e distância íntima. Cada distância representa uma extensão da distância interpessoal e cada uma costuma ser usada para um tipo diferente de interação. Distância pública engloba qualquer distância a partir de 3 metros da pessoa. As pessoas não podem se tocar ou enxergar detalhes nas expressões. Um tom de voz mais alto costuma ser usado, assim como mais gestos e expressões exageradas. Quando usada para comunicação, costuma ser em palestras, discursos ou no teatro. É a mais impessoal das distâncias. Fica fora do que Hall chama de círculo de envolvimento. Distância social é a zona que vai de 1 a 3 metros de distância. Aqui ainda podemos ver uma boa parte do ambiente, mas a pessoa passa a ocupar um espaço maior no nosso campo de visão. A possibilidade de contato físico já é maior, apesar de exigir certo esforço. Mas ninguém espera que isso aconteça. Mais detalhes do rosto podem ser vistos, só que gestos e expressão corporal ainda têm um papel importante.
é a distância reservada a estranhos e pessoas que estão se conhecendo. Distância pessoal vai de 40 centímetros a 1 metro. Agora o ambiente ocupa apenas um pequeno espaço do que vemos. A pessoa ocupa quase todo o nosso campo de visão. Aqui o contato físico já pode acontecer com facilidade. Expressões faciais podem ser vistas com clareza. É a distância dos amigos, pessoas conhecidas e colegas de trabalho. Distância íntima é qualquer distância menor de 40 centímetros. Tudo que vemos é o rosto da pessoa. Agora as expressões faciais são vistas nos mínimos detalhes e o contato físico é eminente. Essa é a distância de namorados, amigos próximos e família. Nós usamos essas distâncias não só para interpretar nossas próprias interações, mas também as interações entre as pessoas à nossa volta. Se vemos que duas pessoas estão muito próximas, dentro da zona de intimidade, nós interpretamos que elas têm uma relação também muito próxima. Dependendo da maneira que elas se olham e se tocam, nós podemos tirar outras conclusões de que tipo de relação é essa. A gente faz a mesma coisa em relação às interações entre personagens de filmes. Quando, por exemplo, duas pessoas que a gente sabe que têm uma relação muito próxima são mostradas em um plano aberto, estão muito afastadas uma da outra, fora da distância pessoal e de intimidade, podemos interpretar que as coisas não estão muito bem entre eles. Se você assistiu nosso vídeo do glossário sobre os tipos de plano, deve ter percebido que as definições dos planos se encaixam dentro de cada uma dessas zonas. Os planos abertos, na distância pública, os planos médios, na social, e os planos fechados, nas distâncias pessoal e íntima. É possível levar esse conceito das distâncias para a maneira como a gente interpreta os diferentes tipos de plano. Com algumas ressalvas, é claro, porque essas distâncias levam em consideração a presença física da outra pessoa, principalmente nas distâncias íntimas, quando a gente consegue sentir o cheiro, o calor e a possibilidade de contato físico é real. A intensidade do efeito que essas distâncias causam vão ser bem menores, mas o efeito ainda existe, e ele é usado o tempo todo para tentar nos manipular enquanto a gente assiste a uma cena. Nossa resposta ao que acontece com o personagem é interpretada a partir dessa distância percebida no tipo de plano utilizado. Ações vistas a partir de planos abertos, que se encaixam na definição de distância pública, têm uma tendência de serem vistos como eventos mais abstratos. Lembra que a distância pública fica fora do que o Hall chama de círculo de envolvimento? Então, faz sentido que cenas vistas de planos mais afastados causem menos envolvimento emocional. Uma perseguição de carros vista por um plano aberto é interpretada a partir da ação que está acontecendo na tela. Um carro fugindo enquanto o outro persegue. Quando o juiz é mostrado em planos abertos, a atenção do espectador costuma estar direcionada à performance do juiz como juiz, ao trabalho dele. Tudo muda quando nós passamos a ver planos médios e fechados, equivalentes às distâncias social, pessoal e íntima. Quando essa mesma perseguição é mostrada com planos mais próximos, onde nós conseguimos ver o rosto dos personagens, reações deles ao que está acontecendo, nossa interpretação muda o foco da ação para a emoção. Nós sabemos como cada ação reflete nos personagens, por consequência, nos sentimos mais envolvidos com a cena. Quando o juiz é mostrado em planos mais fechados, a preocupação, que antes estava no trabalho dele como juiz, agora está relacionada às emoções e reações dele ao que acontece. O contexto vai moldar a natureza da nossa resposta, mas a intensidade está diretamente relacionada à distância estabelecida pelos planos. Então, a gente vai sentir empatia pelo juiz ou raiva dele, dependendo do contexto. Só que o grau de resposta vai estar diretamente relacionado à distância dos planos. A distância determina a intensidade das interações muito mais do que comportamentos específicos. A gente volta para aquele padrão, plano aberto, plano médio, plano fechado, porque além de nos dar informações sobre a geografia da cena, ele também ajuda a ditar a intensidade de cada momento. Quanto mais informações a gente vai recebendo, mais confortáveis nós vamos ficando com a situação e mais próximo nós vamos chegando. A intensidade acompanha essa evolução. Por isso uma cena que já começa no plano fechado não pode causar só desorientação, mas também desconforto. Nós não temos intimidade suficiente com a situação para já estarmos tão perto. Essa intensidade da distância do plano ajuda a gerar esse desconforto. E são nos planos fechados, na distância pessoal e íntima, onde a questão de intimidade mais nos afeta. Quando o diretor quer que o espectador se sinta próximo, compartilhe o que o personagem está sentindo, ele normalmente vai usar um plano fechado, já que as distâncias pessoal e íntima abrangem as distâncias das pessoas conhecidas, amigos e familiares. Quanto mais próximos, mais íntimos. Quanto mais emocionante a cena para o personagem, mais próximos são os planos e maior a intensidade do momento. É só prestar atenção em qualquer filme para ver que o personagem principal é o que recebe mais planos fechados, porque é ele que está guiando a história e é com ele que nós temos que ter um maior grau de intimidade. Mas essa proximidade pode ser usada para o efeito contrário. Como essa distância é reservada para pessoas que a gente confia, quando alguém que não é confiável entra nessa zona, ela causa desconforto. Isso é uma coisa que Hitchcock adorava fazer, nos colocar próximos do vilão em momentos nada agradáveis.
como no filme Sombra de uma Dúvida. Logo depois que nós e Charlie descobrimos o segredo de seu tio, Hitchcock faz isso, nos aproxima lentamente do vilão, aumentando a tensão e o desconforto por estarmos nos aproximando dele depois de saber a terrível verdade. Mas são nas cenas de diálogos onde os diferentes tipos de plano são mais usados para controlar a intensidade de cada momento. Nessa cena de 500 dias com ela, por exemplo, ela começa com um plano médio, até que Mackenzie fala para Summer que Tom gosta dela. Então, planos mais próximos passam a ser usados, e ela pergunta diretamente para ele. Do you like me? Tanto Tom quanto a gente que está assistindo fica tenso, imaginando o que pode acontecer. A cada plano a gente fica pensando, será que ele vai ter coragem de se declarar para ela? Será que ela vai se declarar para ele? Os planos mais próximos ajudam a transmitir a intensidade desse momento. Até que ela fala que prefere que eles sejam amigos. I think you're interesting, and I'd like for us to be friends. A gente salta de volta para um plano médio mais afastado. A tensão se dissipa por um momento. Tom não sabe muito bem como reagir e o plano mais afastado nos coloca nessa posição de espera. A câmera volta para um plano mais próximo deles. Ele parece estar tomando coragem para fazer alguma coisa. Ela parece estar esperando que ele faça alguma coisa. Mais uma vez, os planos mais próximos ajudam a destacar a intensidade do momento. Ele não faz nada. E voltamos para um plano médio. O momento passou e ela vai embora. A cena termina com um plano aberto, mostrando ele sozinho e derrotado. Cada plano é escolhido com o objetivo não só de nos contar uma história, mas também manipular como interpretamos e nos sentimos em relação a tudo que vemos na tela. E assim, além de enxergarmos a tela como uma extensão da nossa retina, nós também transformamos cada história em uma parte de nós.